E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu vou te ensinar a ser livre. Tá me achando pretensiosa? Fica até o final desse vídeo pra você ver. Você já se sentiu amarrado, com medo de se expressar literalmente contra a parede? Pois é, a maioria das pessoas se sente assim. Tem um estudo que diz que 48% das pessoas sofrem de timidez, mas tem gente que é tão tímida que perde oportunidades simples de se comunicar, de se expressar, perde a oportunidade de se relacionar. Então você vai ver 3 formas de liberdade: liberdade de agir, liberdade de ser e liberdade de pensar. A primeira forma de liberdade que eu vou te falar hoje é sobre a liberdade de buscar conhecimento. Grande parte da população vive estagnada. Fuja desse negócio, não dá para viver estagnado. Você tem que saber um pouco mais do que a sua atividade, do que a sua profissão exige que você saiba. Uma pessoa que sabe mais do que é pago para saber, normalmente ela vai ser reconhecida, vai ser valorizada, pode ensinar alguém. Provavelmente essa pessoa não vai ficar acuada ou manipulada diante das circunstâncias. Uma pessoa que é livre para buscar conhecimento, normalmente é uma pessoa que também tem mais criatividade. E hoje em dia a gente é pago por aquilo que a gente sabe e aplica do que propriamente pelo trabalho que a gente faz. Você tem que estar um passo à frente, buscando conhecimento relacionado, buscando conhecimento de novidade, de tendência, daquilo que você normalmente já faz. Ter conhecimento deixa as pessoas mais seguras, mais confiantes e, naturalmente, melhoram os seus resultados. A segunda forma de liberdade é a liberdade do seu ser. As pessoas precisam ter confiança em algo. Você precisa fortalecer a sua fé para você ser livre. Porque quando a gente não sabe, filho de quem que a gente é, quando a gente não tem uma identidade fortificada na fonte, o meio, os grupos, a religiosidade nos tira do foco, nos enfraquece e nos limita. Então tenha muito cuidado em quem ou no que você deposita a sua esperança, a sua confiança. A fé gera uma força sobrenatural nas pessoas. E existe um sistema por detrás na nossa sociedade querendo tirar isso das pessoas. Então uma maneira de você ser livre, muito livre, é você ter fé em algo. Você precisa saber que existe um Deus que rege tudo o que existe e que você é imagem e semelhança desse Deus. Então, se você estiver em algum grupo que as pessoas vivam por regras e não por princípios, você precisa ficar ligado, precisa ficar atento e se questionar. Será que Cristo aprovaria isso? Você precisa confiar mais no Espírito Santo e menos nos homens, porque o ser humano é falho. E quando estamos conectados à fonte, quando baixamos a nossa adrenalina, quando baixamos a nossa confusão mental, a gente consegue se conectar com Deus. Então, para que você possa ser realmente livre, tenha uma fé inabalável, honre as pessoas, mas confie no que Cristo faria. A terceira forma de liberdade que eu vou te ensinar hoje é liberdade de pensamento. Você precisa aprender a quebrar os teus padrões mentais, as tuas crenças limitantes. Aliás, se você não conseguir lidar com as tuas crenças limitantes, ferra todo o resto. São coisas do tipo que nos disseram que a gente não podia, que a gente não sabia, que a gente era burro, que a gente não era bonito o suficiente, que não ia conseguir relacionamento, crença de escassez, uma série de desgraça que nos disseram de pequeno e a gente acreditou e vem reproduzindo ao longo da vida. Isso nos limita, nos deixa escravos, nos deixa pobres. Literalmente, pobres de espírito, pobres no agir, pobres no pensar, ou seja, aí enriquece esse número de 98% das pessoas ficam estagnadas, limitadas, infelizes uma vida inteira. Uma solução para essas coisas que nos incutiram e que a gente vem reproduzindo uma vida toda é criar quadros de visualização daquilo que a gente quer, mudar o nosso padrão mental, ou seja, eu venho pensando algo a respeito de mim, então eu crio um novo cenário, eu falo coisas sugestivas para que eu mude a minha maneira de pensar, a minha maneira de acreditar e naturalmente a minha maneira de ser. Uma outra forma que ajuda muito para quebrar padrão mental e crença limitante é a gente modelar alguém que a gente gostaria de ser, por exemplo. A gente pode estudar, a gente pode olhar o que essa pessoa fez ao longo da vida para se tornar a pessoa que ela se tornou e que a gente também quer.
Então tem uma série de coisas que podem nos ajudar a lidar com as nossas crenças limitantes, com o nosso padrão mental errado. Mas principalmente você tem que olhar para sua vida e perguntar: eu estou satisfeito do jeito que eu estou? Porque se você não está, você precisa encontrar uma maneira de modificar esta ação, esse pensamento e esse sentimento para que você possa modificar os seus resultados. Quer ver uma coisa? Tem um monte de gente que fica tentando agradar os outros. E eu costumo dizer o seguinte: essa é uma maldição terrível, porque a gente foi ensinado desde pequeno que a gente tinha que agradar para a gente poder fazer parte de um grupo ou para que a gente possa ser aceito e assim por diante. A pessoa que está sempre querendo agradar, rapidamente ela é detectada e demonstra para as outras pessoas que ela não se ama e não se respeita. E sinceramente, se você não se ama e não se respeita, como é que você quer que outras pessoas te amem e te respeitem? Aliás, tem gente que atrai esse tipo de coisa. Tá sempre dando uma de vítima. Isso é um padrão mental terrível. Tá sempre se vitimizando, se colocando inferior. Sério? Que alguém vai querer lidar de igual para igual com alguém que se põe de forma inferior? Tem uma outra coisa. Tem um monte de gente querendo ser o que não é. Então, vamos lá. Digamos que dê certo o fato da pessoa ser quem não é. Usar uma máscara. Se der certo, ela vai ter que passar uma vida inteira fingindo ser uma pessoa que não é. Isso vai dar uma trabalheira danada. E se a pessoa for quem ela é e não der certo, paciência, é assim que é. Nem Cristo agradou a todos, por que você vai agradar? Então, as 3 formas de liberdade: liberdade no agir, liberdade no ser e liberdade no pensar. Isso vai te deixar livre. Livre do quê? Da opinião dos outros, livre de ser uma pessoa limitada, uma pessoa que está estagnada, que não busca ser melhor do que você é, livre de escassez, de não se dar o melhor, livre de não construir uma família que é o paraíso na terra. Muitos de nós, e eu me incluo, tive que fazer curas incríveis para poder construir, para poder formar uma família. Muitas pessoas têm traumas, têm padrões mentais, têm crenças limitantes acerca de família, de relacionamentos e passam uma vida inteira frustrados, passam uma vida inteira colocando pimenta no doce dos outros, ou seja, falando mal dos relacionamentos, falando mal da instituição família, porque não consegue vivenciar uma, porque tem crenças limitantes com relação a isso. Então, cara, dá pra ser livre, dá pra ser quem você é, só que você precisa se conhecer, se amar, se respeitar e usufruir do melhor que tem essa terra, sabendo, filho, de quem você é, conectado a quem você está. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém, ajude outras pessoas a serem livres, assim como você está tendo a oportunidade de descobrir os seus pontos de liberdade aí.